Bom dia, estamos aqui reunidos com o nosso convidado Leôncio, Dr. Leôncio. Ele vai falar sobre quais as doenças a gente atrai quando o outro não respeita o nosso espaço. E a medicina germânica é bem pontual nisso, né? Cada pessoa tem que ter o seu território definido, seu território seguro para que a sobrevivência não esteja ameaçada, né? Então, você que está chegando aqui no canal do YouTube e não conhece medicina germânica, é interessante você também buscar mais conhecimentos, porque é uma medicina de curar as raízes das nossas doenças crônicas, das nossas doenças que dizem serem incuráveis, né? E o Dr. Leôncio é um terapeuta que para nós é uma referência. Ele tem muita profundidade, muita clareza, ele é muito certeiro naquilo que ele fala, né? Então, doutor Leôncio, muito bem-vindas também colegas que estão aqui ao vivo. Então, a gravação aqui, como a gente comentou, antes de entrar ao vivo, vai ser mais curta e no final a gente para a gravação para a gente aprofundar aqui no nosso grupo, que é um grupo de estudos da medicina germânica e de como sair das doenças crônicas, das doenças que nos acometem sem aquele tanto medo, né? Então, doutor Leão, se está contigo a palavra, muito bem-vindo mais uma vez. Ok, obrigado, Silvina. Então, bom dia para todos. O tema hoje, então, vai ser as doenças que você atrai, né, quando as pessoas invadem seu território. Então, a germânica tem muito clara o que é o território, né? O território é tudo aquilo que você chama de meu ou minha. Então, minha casa é meu território, meu carro é meu território, minha mãe é meu território, meu filho é meu território, meu amigo é meu território. Então, tudo que se chama de meu ou minha é seu território. Meu país é meu território também. O mundo onde eu vivo é meu território, porque é o meu mundo, né? Eu vivo aqui, não vivo na Lua. Então, esse é o território. E o território, ele precisa ser definido, porque às vezes você não sabe se alguma coisa é sua ou não. Você tem uma dúvida, e essa dúvida é uma falta de decisão, no fundo. E quando você tem dúvida ao seu território, isso cria outro conflito. E aí o conflito é você com você mesmo, não é o outro, né? Agora, Essa parte, essa é, parte, Leôncio, só para situar quem não sabe ainda, não conhece. Eu atendi um senhor há pouco tempo que ele está com problemas sérios cardíacos e o conflito por território que ele faz é pelo país, porque ele se dói muito pela política nacional. Ele foi uma pessoa muito ativa no passado e ele agora, depois dos 70 anos, ele está com problemas sérios e porque ele sente o território dele ameaçado, né? Então, uhum, como isso é quando a pessoa vê as coisas, tem essa percepção de que ela é responsável por tudo que acontece fora, né? é. Então, mas na germânica tem muito claro o território, as doenças territoriais. Tem outras doenças que estão associadas ao território, mas o tema não é o território, é outra coisa associada ao território. As territoriais não, é tudo associado ao território. E toda a doença, né, não depende o fato que a pessoa passa, não depende do que chama de DHS ou conflito. Depende da percepção da pessoa em relação àquilo. E a percepção mais importante é se ela não consegue lidar com aquilo e não consegue fugir daquilo. Então, se ela não consegue lidar e enfrentar e não consegue fugir daquela situação, ela fica travada. Travou, lascou, né? Então, essa situação sempre tem uma coisa desagradável envolvida, normalmente uma coisa inesperada, você não está preparado para ele, então você é pego com as calças curtas, né? E você não compartilha para ninguém. Essas quatro características transformam aquilo num DHS, num conflito biológico, e aí, como você travou, você não se dá a oportunidade de sobreviver naquela situação. Você fica paralisado.
Se estiver na frente do leão, o leão vai lá e come, sem dó nem piedade. Então, para que você possa tentar sobreviver da próxima vez, porque sobrevivência é a lei número um aqui na Terra, né? Todo animal vivo, todo vegetal, toda bactéria que está viva, toda entidade viva, sempre procura sobreviver. E quando você ofende essa lei, vem uma doença. E a doença não é para punir você porque você ofendeu a lei, é para fortalecer você, para que da próxima vez você não trave. Então, essa é a essência da doença, fortalecer a pessoa. Por mais terrível que seja a doença. A pessoa pode até morrer por causa daquela doença, mas o objetivo é fortalecer. Aqui você trouxe um ponto também que, por exemplo, pega inesperado. Porque a pessoa é muito rígida, que nem esse senhor, e como muitas vezes nós diabéticos, eu como especialista em diabetes, eu vejo assim, nós temos muita rigidez de pensamento, de percepções, né? E isso faz com que a gente, o inesperado, nos represente uma ameaça. Então a gente quer controlar tudo e a gente não consegue controlar tudo. Aí parece que tudo é inesperado. A gente espera que o outro seja diferente, né? Então, esse inesperado, ele se torna um padrão na nossa vida. Tudo nos puxa o tapete. Então, quanto a gente precisa se educar para ser mais maleável, para a gente chegar na velhice, ter menos doenças por território. Sim, é verdade. E no caso da diabetes, né, ela não é uma doença territorial, né, no conceito da germânica, mas ela Hum. tem tudo a ver com território, né? Porque a pessoa que não se posiciona, ela tende a ter diabetes. Por quê? Porque ela se obriga a fazer coisas que não quer fazer, ela não consegue dizer não, por exemplo, ou ela se obriga a não fazer coisa que gostaria de fazer, né? Então, essa resistência interna, né, faz com que a pessoa vire diabética. E o corpo entende que nessa situação de resistência, o que faltou foi essencialmente força para enfrentar a situação. Então, onde é que vem a força que nós temos? Vem dos músculos. E para os músculos terem força, tem que ter energia, né? A energia vem do oxigênio, que a gente respira o tempo todo, está sempre disponível, mas precisa de glicose no sangue, né? Então, a glicose aumenta para você ter energia pronta, disponível para poder enfrentar, seja para brigar, seja para correr, ou para dizer não que você precisa dizer. Quando você não faz isso, o corpo reage, aumentando a glicemia. Então, eu percebo claramente essas situações, né, de você enfrentar situações fazendo com que a glicemia baixe e não enfrentando, fazendo com que ela suba, né? Mas o foco da diabetes não é o território, né? Mas tudo está associado com o território. Mas o foco é a pessoa não tem coragem de enfrentar a situação. Então, a base da diabetes é a covardia, no fundo, naqueles momentos, né? Naqueles momentos. A pessoa pode ser muito corajosa em muita coisa, mas em algumas coisas ela não tem a coragem de enfrentar. Aí vem a diabetes para dar energia para ele. Agora, sobre os conflitos territoriais, então, na Germânica, os conflitos territoriais estão associados aos lobos temporais, né? Que são essa parte do cérebro aqui. Essa parte do cérebro controla uma série de órgãos, que são os órgãos territoriais. Então, começando aqui, pelo controle que é feito por essa região do cérebro, do lobo temporal, temos a bronquite, a musculatura brônquica. Então, a bronquite vem quando você, no caso do homem, né, tem um medo territorial. Ou seja, medo que alguém invada o seu território. E você enfrentando esse medo, você não vai nada.
Se você vai lá e põe uma cerca, né, põe alarme, etc., para não invadir esse território, você não fica doente. Mas se você fica lá pensando no problema sem ação, a doença vem, a bronquite vem. E aqui vem o controle da musculatura brônquica. Vem aquela tosse seca, né? Aquela falta de ar, não consegue encher todo o pulmão. O segundo controle aqui é a mucosa brônquica, que também é o mesmo conflito, né? Medo territorial, medo que alguém invada o seu território e pegue coisas de lá, por exemplo. E a bronquite afetando a mucosa brônquica, você tem o catarro, né? Com tosse. A tosse não é seca, a tosse é com conteúdo, né? Com catarro. No terceiro ponto aqui, né? São 5 pontos de cada lado. No terceiro ponto, nós temos as artérias coronárias. Então, a artéria coronária é afetada pelo conflito de perda de território. Então, eu percebi que perdi meu território. Aí afeta a artéria coronária. Essa era a questão do meu amigo lá. Ele tem problema só na artéria? Não, ele tem muitos problemas já junto com isso. É, ok. Mas esse era um dos diagnósticos. Sim, é. Então, a artéria coronária afeta, é afetada pelo conflito perda territorial. Então, eu já tive esse conflito, coloquei um stent no coração, na artéria coronária principal, e eu estava com a artéria entupida 99%. Né? Quer dizer, a minha artéria estava literalmente entupida. E eu corria 12 quilômetros por dia. Né? Já há 5 anos, quando entupi a artéria. E o conflito era em conflito com o sócio. Né? Que o sócio queria igualdade nas cotas, eu tinha mais cotas do que ele, e o sócio ameaçou abandonar a empresa, né, se não dividisse. E quem tocava a empresa era ele. Se ele abandonasse a empresa, eu ia ter que tocar tudo aquilo. Eu já tinha um monte de outras coisas para fazer. Então, seria para mim uma sobrecarga. Então, entre sobrecarga e a perda territorial, eu optei pela perda territorial. Então, eu cedi as cotas para ele para ficar meio a meio. E isso aí me deu um problema nas coronárias. Muito claro, né? Olha só. Muito claro. Faltou posicionamento, né? E coragem de enfrentar também, né? É. Se eu dissesse, naquela época, eu lembro, se eu dissesse não para ele, ele ia sair da empresa ou separar a empresa. Uhum. Então, eu tenho que dividir clientes, dividir recursos, funcionários, e cada um tocava a sua parte. Eu não queria tocar a empresa, né? Não queria tocar. Eu tinha outras coisas lá tocando, tinha outra empresa que estava tocando, né? Então, eu optei por ceder, né? Mas essa sessão foi uma sessão Não forçada. ficou tranquilo dentro de você, né? Continuou um conflito pendente, né? Sim, sim, sim. Eu perdi território, né? É isso. Eu nem cobrei dele aquelas cotas. Se eu tivesse cobrado as cotas, talvez amenizasse. Talvez o entupimento fosse lá 30%, 40%. Né? Aí não precisaria de estente, né? Mas eu não vendi, eu cedi as cotas. Né? Então, coloquei o estente e nunca mais tive problema. Depois que eu coloquei estente, aprendi germânica, eu vi que aquilo era o problema. Então, eu ressignifiquei aquilo, tratei aquele conflito e nunca mais apareceu nada. Né? Mas aí que entra o camu-camu para você limpar as artérias coronárias, né? E veias coronárias. Realmente limpa, né? Por causa da vitamina C natural que você toma em grande quantidade. Então, essa é a terceira doença. A quarta doença é um pouquinho mais para trás aqui, que controla a mucosa do estômago, aquela mucosa que é da curvatura menor do estômago, vai até o duodeno lá. E aquela mucosa, ela gera gastrite, ou úlcera, ou azia. É a mesma doença, azia, úlcera e gastrite
É a mesma doença, mesmo conflito. O que muda só é a intensidade do conflito. Um conflito mais leves é gazia, conflitos mais médios, mais fortes, né? É gastrite, e conflito severo é úlcera, né? É úlcera. E essa úlcera pode chegar a romper o estômago, né? Então, eu tenho uma conhecida que teve úlcera que rompeu o estômago, né? Rompeu e abriu. Aí foi ao hospital, dores enormes, o médico teve que costurar o estômago inteiro, né? Por causa da rachadura, por causa de uma úlcera enorme, né? E Nesse ela caso, não... a azia também na gestação também está relacionado com isso? Sim, sim. Eu tive muita. Era o meu único problema, assim, visível para mim na gestação. Ok. Olha É o só. seu território sendo invadido lá, né? A, o conflito que afeta a, essa parte aqui do cérebro, né? Que afeta o estômago, é a raiva territorial, né? Ou o conflito de identidade, né? No caso da mulher, né? Mas mais isso no meu É, caso. além de afetar o estômago, esse conflito pode afetar os dutos biliares a ponto de entupir os dutos biliares. Entupindo o duto biliar, você vai ter icterícia, né? A pessoa fica toda amarela, porque a bile não sai do fígado, né? Você vai ter um colangiocarcinoma no padrão da medicina, né? Com essa doença, se ela ficar é, em recidiva de cura. E você pode ter também os seus dutos do pâncreas entupidos, que é pancreatite. Hum. E você pode ter também a mucosa da vesícula biliar afetada. Então, esses quatro órgãos podem ser afetados pelo conflito. Se o conflito for muito forte, ele afeta os quatro ao mesmo tempo. Se ele for fraco, afeta apenas um, normalmente o estômago. Aqui pode ter vários conflitos. Pode ser medo da perda, pode ser raiva, invasão. Na gastrite, É, na gastrite, na mucosa do estômago aqui. é só a raiva territorial ou conflito de identidade. Tá, entendi. Só esses dois. O medo territorial afeta bronquite. Ah, Então, a tá. pessoa está com falta de ar, é bronquite, é medo territorial. Uhum. Aí você tem, no quinto nódulo aqui, quinto parte da lobo temporal, afetando bexiga. Então, a urina sai do rim, né? Então, tem uma parte que concentra a urina saindo, aquela parte é a pelve renal. A urina sai do rim, da pelve renal, e vai para o ureter. Do ureter, chega na bexiga. E na bexiga, chega na uretra. Então, esses quatro órgãos são afetados pelo mesmo conflito, que é marcação territorial. Então, a marcação territorial afeta, pode afetar a felve renal, os ureteres, a bexiga e a uretra. E o conflito que afeta esses caras aí é a cistite, né? Ou infecção urinária. Então, quando está na pelve renal, os médicos estão preocupados lá porque está contaminando o rim já. As bactérias subiram até o rim. Na verdade, não subiram, né? Elas nasceram lá na pelve renal, se for o caso, né? Esse é por medo. É marcação do território. Hum. Falta de marcação do território. Então, Mulheres, quem não tem isso? é, minha mãe tinha uma empregada doméstica que roubava um pote de açúcar, né? Uma lata de ervilha. Todo dia ela roubava alguma coisa. Minha mãe era muito controladora. E aí ela, quando percebeu a primeira vez, ela foi dar deu uma bronca na mulher. A mulher é, disse que ela tinha esquecido que no dia anterior tinham consumido aquela ervilha, né? A minha mãe, com 90 anos, ela sabia que tinha problemas de memória. Então achou que ela tinha sido a culpada e ficou quieta. E continuou desaparecendo coisas
da adega dela, da dispensa dela. E ela ficava quieta, não agia. A partir daí começou a ter infecção urinária recorrente. Por quê? Porque ela não marcava o território dela. Qual foi a cura? Diz, mãe, dê uma bronca na empregada. Toda vez que você perceber, só estão vocês duas aqui, não há dúvida. Ah, vai dizer que não foi ela. Não importa o que ela diga. Você tem que dizer que ela está metendo a mão onde não deve. Porque os diabéticos têm incontinência urinária, têm problemas na. Quase todos têm, né? É muito raro aquele que não tem conflito de bexiga, né? Uhum. É porque a gente tem medo de se posicionar. Eu vejo isso Exatamente. Sim. claramente, porque eu desde criança eu tinha cistite, era recorrente, né? É isso aí. Quando minha mãe começou a dar bronca, acabou a cistite. Nunca mais teve. Sim. Então, são os conflitos do lado direito do cérebro. Agora, tem o equivalente do lado esquerdo do cérebro. Né? Do lado direito, são os conflitos predominantes no homem destro, né? E na mulher canhota. E do lado esquerdo, tem outros órgãos que Então, são tudo isso que predominantes. você falou, para nós mulheres destras, não está relacionado. Não, mulheres destras afeta primordialmente o lado esquerdo, não o lado direito. Mas os sintomas, no caso, bom, esperar você falar, porque deve ser tudo igual, né? Porque eu sou destra, só que eu sempre fui muito masculina, né? Muito Ok, com a percepção do mundo como homem. ok. Então, se você tem a percepção do mundo como homem, você está no lado direito, né? Você está, diria, É, masculinizada, né? e Não no muitas sentido terapeutas, sexual, né? Não no nós sentido sexual, aqui, né? nós aqui, eu digo assim, por que que eu estou citando isso? Porque terapeutas que fazem transição de carreira na menopausa, nessa fase, porque tem muita relação com isso, né? Sim. Então, a mulher e o homem têm o equilíbrio hormonal que diz se ele é homem com H, né? Maiúsculo, e mulher com M maiúsculo, né? Quando ele tem um conflito no lado direito, um homem, por exemplo, ele reduz a produção de testosterona e esse desequilíbrio hormonal faz com que ele fique com nível hormonal baixo, nível hormonal masculino baixo. E com o nível hormonal masculino baixo, ele passa a se comportar como uma mulher. Ele vira mulherzinha, não no sentido sexual, mas no sentido de visão dos problemas, né? Cheio de mimimi. É. E a mulher é a mesma coisa. Na hora que ela tem um conflito aqui, lado esquerdo do lobo temporal, ela reduz a produção hormonal feminina. E quando ela reduz a produção hormonal feminina, ela fica mais masculina, vira um homenzinho, né? E aí ela enxerga os problemas de DHS na visão de um homem, como se fosse um homem Por bom. isso que na menopausa, oficialmente, as mulheres desenvolvem tantas doenças novas, Exatamente, porque por causa dessa mudança é de percepção. isso. Então, reduz a produção de hormônios, ela vira um homem, né? Na visão do mundo, de Carmen Gerson, ela enxerga como um homem. E daí tem as doenças normais masculinas. Gastrite, né? É, coronárias, artérias coronárias entupindo, né? É, os Dilatação peniana. problemas de artérias eram uma doença mais dos homens antigamente. Hoje em dia, as mulheres que estão infartando também, né? É. Então, aqui no lado esquerdo do cérebro, o primeiro núcleo, né, controla a musculatura laríngea. Então, musculatura laríngea. E o segundo grupo controla a mucosa laríngea. Então, os dois conflitos afetam a laringe. Lado direito afeta pulmão, lado esquerdo afeta a laringe. E a laringe, afetando a musculatura, a pessoa fica rouca. E às vezes fica tão rouca que não consegue nem falar, né? E às vezes tem uma tosse, a gente chama de tosse de cachorro, um pigarro constante, né? E qual é o conflito que afeta aí? Susto apavorante. Então, uma ocasião, eu tratei um major, né, das Forças Armadas, que o cara tinha 10 anos pigarro, né? Aí fui cavocando, cavocando. O problema ele era com
oficiais superiores a ele, que davam ordens para ele que ele não queria cumprir. Mas, entre ser feliz e ser justo, ele preferia ser feliz. Então, ele engolia tudo aquilo. Se assustava com aquelas situações, tinha medo de uma coisa pior acontecer com ele. Então, vinha o conflito do pigarro. Né? Ficou 10 anos com o pigarro. Fez tratamento médico, um monte de exames, ressonância, não resolveram nada. Né? Mas, ao tratar, acabou o problema. E eu tive que tratar vários conflitos, porque todo dia o cara tinha um conflito novo. Né? Todo dia ele tinha um enfrentamento com o oficial superior. Né? E aí Um voltava para enfrentamento que não resolvia, né? um enfrentamento que ele não enfrentava. É, só na ideia dele ele A ideia precisava dele. brigar, mas ele É, não tinha força para brigar, né? exatamente. Porque eu reconheço esse lugar também. A gente fica carregando os medos e imagina como devia fazer, mas não Não faz, faz. não É, tem coragem, né? exatamente. E na mucosa, quando ataca a mucosa, é tosse, né? Com catarro laríngeo, né? E aí você pode ter aqueles, tem problemas que têm tumores nas cordas vocais. Nada mais é do que uma laringite que demora a curar. Fica sempre reativando, né? A cura. Então, cria um tumor nas cordas vocais. Resolvendo o conflito, isso acaba. O terceiro ponto aqui é as veias coronárias. Então, as veias coronárias, elas são afetadas pelo conflito sexual, porque o corpo da mulher é parte do seu território. Para o homem, o território normalmente é a parte da casa para fora, né? Que ele precisa defender a casa, né? Defender o território dele. E a mulher é a casa para dentro, né? Inclusive o seu corpo. Mas na hora que a mulher vira homenzinho, né? Aí vale tudo, né? Então as artérias coronárias são afetadas por esse conflito sexual, né? E um detalhe interessante, quando você tem esse conflito sexual afetando as artérias coronárias, você também tem câncer de colo de útero, porque afeta a parte do cérebro que controla as coronárias, as veias coronárias, está muito junto da parte do cérebro que controla o colo do útero. Então, quando dá doença num, dá doença no. Pessoal. Às vezes a mulher detecta problema no câncer, como câncer de colo de útero, né? Aparece o HPV lá no útero, faz é, é, exame de Papa Nicolau, etc., e dá positivo, e pode estar certo, ela vai ter problemas nas veias coronárias também, né? Onde dá num, dá no outro. Aí trata o câncer do colo, depois a pessoa infarta e não sabe que a É, causa foi a mesma, porque a pessoa se isso, mantém no conflito sexual, né? Então, as mulheres que têm câncer do colo do útero, elas têm problema de conflitos mesmo com o marido, com toda a é, sexualidade dela, não é sempre com o próprio homem que é. está dentro de casa, né? Então, ela trata o colo de útero pela medicina tradicional, né? E resolve o problema, tira o útero, coisa parecida, mas continua lá com problema nas veias coronárias, gerando um potencial entupimento das veias coronárias, né? Essa pessoa também tem colesterol daí, né? O colesterol, ele é usado para Sim. a, a veia coronária e a artéria também, elas são ulceradas. Uhum. E quando o conflito é resolvido, ela começa a regenerar. E para regenerar, o corpo usa o LDL. Uhum. Só que é um método ruim o LDL, porque ele regenera mal. Então ele começa a colocar LDL em cima de LDL e começa a fazer uma placa de gordura na artéria coronária ou na veia coronária. E essa placa de gordura, ela pode crescer ao ponto de entupir, né? É o entupimento da artéria e da veia. Então tem que tratar o conflito, né, que causou o câncer de colo de útero. E a veia coronária vai ser afetada também. E nesse afetar a veia coronária, ela vai comprimir, né, a musculatura da veia na hora da crise epileptoide. E nessa compressão, a placa de gordura se solta da veia coronária.
Se soltando, ela segue pela veia em frente, vai passar pelo coração e vai entrar no pulmão. Entrando no pulmão, ele vai entupir uma certa veia do pulmão ali. E vai dar uma doença, que é esse entupimento de parte do pulmão, que o termo não me vem à memória agora. Mas é um problema sério, né? De quem tem veias coronárias entupidas. Então, tratando o conflito, você resolve o câncer de colo de útero, resolve o problema da a veia coronária. Se você usar o camu-camu, você previne que o LDL seja depositado nas veias, tanto veia coronária, artéria coronária ou qualquer veia ou artéria do corpo inteiro, né? Então, a saúde das veias melhora muito quando você toma camu-camu todo dia. Aí não tem esse risco de gerar placa de gordura, entupir e ter problemas lá no pulmão. O quarto ponto do lado esquerdo da mulher que também é o mesmo ponto afetado nos homens, né? É a hemorroida, que afeta a mucosa do reto, seja na hemorroida. E o conflito que afeta isso aí é conflito de identidade, né? Então, o homem tem gastrite, normalmente o homem destro, a mulher tem hemorroida, né? Então, minha esposa teve hemorroida na gravidez, né? Então, foi excesso de peso? Não foi excesso de peso, né? Foi problema de conflito de identidade. Nunca estudei esse assunto com ela, não sei qual o conflito que ela teve, mas ela teve conflito de identidade, né? Talvez ser mãe, não ser mãe, ter medo de ser mãe, coisa parecida. E, por fim, o último ponto de controle do lobo temporal esquerdo é marcação do território também, a marcação do território feminino, que no fundo é a mesma coisa, né? Vai afetar a pelve coronária, a pelve renal, ureteres, bexiga ou uretra, né? Um deles é afetado, ou dois deles, ou três deles, ou os quatro são afetados ao mesmo tempo. Então, esses são os conflitos territoriais, né? Que afetam tanto o homem quanto a mulher. Muito, muito. Quem estuda medicina germânica, esse aqui foi uma aula, assim, eu anotei os pontos principais, mas eu vou escutar de novo. Quem é aluno da medicina germânica, isso aqui fez muito sentido para gente, porque ajuda nos atendimentos e também na nossa autocura, com certeza, né? Quem ainda não conhece medicina germânica, precisa continuar buscando ajuda. Se identificou alguma doença, por exemplo, tem pessoas que trabalham na área da saúde aqui que não são, trabalham com outras terapias, pessoas que assistem nossos conteúdos, precisa, identificar qual a relação e como tratar isso, né? Então, os problemas coronários, as doenças de coração, são as que mais matam no mundo todo, né? São as mais causas de óbito, né? E mesmo infecções urinárias, transplante de rim no Brasil, a fila é enorme, impossível de ser alcançada, né? Tanta gente esperando o transplante de rim. Tá aqui a explicação, porque no Brasil e no mundo também, né? Mas as pesquisas que eu via do Brasil, ano passado, tinha perto de 50.000 pessoas aguardando um transplante e a maioria morre nas É, filas da hemodiálise, né? É só visitar os hospitais que fazem hemodiálise também. São das medicações mais vendidas para as infecções urinárias também, né? E sem soluções, né? Esse que é o triste, o sofrido, né? é uma coisa importante aí, Silvina, tem gente que está assistindo essa live aqui e não conhece germânica, né? Caiu de paraquedas, coisa parecida, alguém indicou. E a germânica é uma ferramenta excelente para detectar as doenças, detectar as causas e tratar as causas, né? A gente consegue tratar qualquer doença. A gente trata o conflito que gera a doença. Tratando o conflito, a doença entra em remissão.
né? Porque não precisa mais da doença. A doença veio por causa do conflito. Na hora que você trata o conflito, ele fica irrelevante. Não importa mais. Então, não importa mais, a doença cura. E é assim que as doenças curam, porque o conflito que a gerou não importa mais. Você pega um resfriado, pode demorar até 2 meses o resfriado. Eu já tive resfriado de 2 meses, né? Mas ele se cura naturalmente, né? Você não se preocupa com o resfriado. Você toma um remédio para dor de cabeça, eventualmente, para dor de garganta, e deu, né? É interessante isso, porque as pessoas que não conhecem, quando elas vêm perguntar, mas tá, mas vocês tratam com o quê? Com, É, com plantas? Vocês sim, tratam com hipnose, que fazem é, choque, fazem coisas, porque as pessoas não sabem quanto a nossa percepção, a nossa compreensão, a nossa inteligência emocional equilibrada, quanto o desequilibrada, no caso aqui das doenças por território, é por falta de equilíbrio mesmo na sim, nossa inteligência emocional também, né? Então, a gente não conhece nossas emoções. Ontem fiz uma live sobre as nossas idades, né? Então, a pessoa que fica muito doente é porque ela está uma criança em alguns setores da vida e nos outros setores ela está uma velha, né? é, Aí, como o corpo vai manter o equilíbrio? Não tem como, né? Porque o corpo interno dela está brigando, né? E como o isso, Leôncio trouxe tudo aqui, tudo depende da percepção. Então, é. uma criança, uma pessoa infantilizada, ontem à noite eu atendi uma mulher, ela disse, nossa, nessa parte eu tô com 2 aninhos. E ela está com quase 70, né? Então, esses desequilíbrios nossos faz com que a gente brigue por território, né? Leôncio, tem bastante perguntas bem interessantes. Vamos quebrar o combinado e você responde essas perguntas aqui ao vivo ainda? Ok, Porque a pessoa que assistiu aqui viu as perguntas aparecer aqui no rodapé da minha tela. Então, eu vou abrir as perguntas e você responde, pode ser? ok. Aí depois, se sobrar tempo, daí a gente faz um Tá. aprofundamento ainda então, a Francilei perguntou assim: um pouco de gordura nas carótidas e colesterol alto está relacionado com o território? Um pouquinho você respondeu, mas se quiser. Sim, 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 com certeza relacionado com território, né? Mas não só território, porque colesterol alto é para que serve? Para tapar as artérias e veias. Tapar por quê? Porque são feitos pequenos buraquinhos nas artérias e veias e começa a vazar sangue por ali. Então o corpo tem que tapar o endotélio, restaurar o endotélio para não perder sangue. E esses buracos são normais. O uso normal dessas veias acontecem, essas feridas, né? E quando tem um conflito, mais ainda. Então, se você está com um problema de autodesvalorização na sua perna, por exemplo, você pode ter problema nas suas veias, né? E artérias da perna. E aí você vai ter ulceração dessas artérias e veias, vai ter varizes, né? Que é consequência disso, e vai ter regeneração. A regeneração vem com LDL, né? Com bloqueios, né? Com Então, entupimento nem dessas sempre é artérias. território, pode ser outras situações, né? Isso, pode ser. Então, a perda territorial afeta veias coronárias e conflito sexual afeta, conflito sexual afeta veias coronárias, perda territorial, artérias coronárias. Mas tem as outras artérias também que são afetadas por conflitos de desvalorização, né? Uhum. E aí o colesterol entra em ação para poder dar Vai manutenção nessas corrigir. veias. Aí, quando eu falo assim, nossa, a pessoa tomava remédio para colesterol há 30 anos e ainda assim infartou, né? Tá Mas é explicado isso por mesmo. que que infarta, né? Não tem mais o que conserta, né? A Luana perguntou: eu ainda formo cálculos renais e não tenho cistite nem infecção urinária. O médico fala que sou incomum. Na verdade, é incomum para o médico, né? Ele não conhece o que acontece lá. Mas o cálculo renal, ele é uma sequela de um conflito que afeta o rim. A marcação do território afeta a pelve renal, né? E aí pode gerar cálculos na pelve renal, porque entupindo a pelve renal, a urina para ali e começa a depositar os materiais minerais ali, né? Principalmente cálcio, oxalato de cálcio, esse tipo de coisa. E se fica muito tempo segurando, forma pedrinha, né? Ali na pelve renal. Luana não entendeu, né? É. E tem outro tipo de conflito que afeta o rim também, mas afeta os coletores renais, que é retenção de líquido.
Se você tem uma retenção de líquido, né, o conflito é um peixe fora d'água, a gente chama, a urina para de sair. E às vezes a pessoa. E essa é a razão principal das cirurgias de troca de rim, né? É o coletor renal parado. Para a medicina, o rim entra em falência, Aí mas não é falência dá rejeição do órgão, né? também, né? Mas o rim não entra em falência, ele para de produzir urina porque está dentro de um programa de doença. Ele fecha os coletores renais. E nesse fechar, a urina para, sais minerais se depositam, forma pedra. Aí você trata o conflito, os rins, os coletores renais se abrem, né? Ele se abrindo, começa a passar urina numa boa. E a pedrinha está lá. Chega uma hora, ela começa a se movimentar, né? E aí começa a descer pelo canal, gerando uma dor infernal. Mas a pedra é sequela dessas coisas, né? É sequela. Marilda falou assim: eu sofro muito com tosse e pigarro à noite. Ok? Então, você tem problema de bronquite, né? Que afeta principalmente a musculatura brônquica. Se você tentar encher o pulmão, você vai ver que não vai conseguir encher 100%, né? Por mais força que faça, porque a musculatura fica paralisada, ou meio paralisada, com o conflito. E o conflito é medo apavorante, ou seja, um susto que você levou, ou pode ser medo territorial, conforme a idade. Se está em menopausa, é medo territorial, né? Medo que alguém invada seu território. O Ficou fato de bem vir à claro, né, noite, Marilda? o fato de vir à noite é que a noite é uma área de cura, uma região de cura, é um momento de cura. Então a cura vem com mais intensidade. E todo sintoma ruim de qualquer doença, infecção, febre, dor, eles vêm normalmente na fase de cura. Em relação a Luana, em relação à mulher que tem conflito sexual, é possível que tenha sofrido abuso, invasão do território do corpo? Sim? Então, o conflito sexual são basicamente de três tipos: conflito com o homem, relativo à parte sexual, né? Um conflito com, que a gente chama lá de gênero, conflito com o homem, que não seja a parte sexual necessariamente, mas com o homem, que é o sexo oposto, somente com pessoas de poder e autoridade, que tenta constranger a pessoa, né? Pai, Guarda, patrão, pai, patrão, guarda de trânsito, juiz, né? Esse tipo de coisa. profissão. E o terceiro é incapacidade de acasalar, né? Um conflito que impede o acasalamento. Está querendo acasalar e não consegue, né? Na menopausa, esse conflito deixa de existir? Não. Hum. O fato de você querer acasalar é um sentimento que você tem, uma emoção que você tem. Não exatamente para procriação, né? É, Hum. mas a procriação está associada com isso. Sim. Então, se a mulher, por exemplo, ela briga com o namorado, briga com o marido e fecha as pernas, né? Ela começa a ter um câncer de colo de útero potencialmente. Por quê? O câncer de colo de útero, o útero sabe que brigou, sabe que não vai ter mais relação no momento, então ele começa a ulcerar o colo de útero para largar o colo de útero. Para quando tiver a próxima relação, entrar mais sêmen, né? E com isso aumentar a chance de concepção, Mesmo com 80 mesmo anos, com o 80 corpo anos. não sabe que passou da fase, né? É que o útero está ali para isso, né? Ele se vira nos 30 para produzir o que tem que produzir, que é filho, né? Olha, O olha que ovário interessante. também. Só que o ovário, com o tempo, ele é, 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 envelhece e para a produção. Mas o útero continua uterando, né? Sim, sim. Daí as mulheres tiram outra pensando que é resolver a vida, né? É. E Então, continuam não brigando. depende da vontade. Tem mulher que tem câncer de colo de útero e já tem filhos adultos e não quer mais ter filho, né? Mas o útero não quer saber se a mulher quer ou não quer. Ele quer cumprir a função dele. É, a Lilian perguntou: o refluxo é o mesmo conflito da gastrite? Exatamente o mesmo. O que Hum. acontece quando você tem gastrite, ou úlcera, ou azia? Existe um músculo no final do esôfago que separa o esôfago do estômago. E você sabe que se você ficar com esse esfíncter, né, esofagiano aberto,
o ácido sobe pelo esôfago e queima o esôfago. Isso é azia, né? Então, o refluxo é a subida do ácido estomacal através do esôfago, e às vezes vem na garganta, a gente sente aquele amargo, né, na garganta. E quando você tem azia, gastrite ou úlcera, esse esfíncter fica aberto 24 horas. Ele só vai fechar quando você curar a sua doença. Toda doença tem a fase inicial, fase ativa, a gente chama, e a fase de cura. Muitas vezes, na fase de cura, a coisa resolve, né? Ou, às vezes, piora. Mas no caso do refluxo, ele vai até o final da fase de cura. Ele abre o esfíncter e você tem esse refluxo saindo. Por isso que quem tem gastrite com refluxo precisa tratar raiva territorial ou conflito de identidade. E é bom dormir em cama inclinada, né? Para que o refluxo não suba naturalmente para a garganta. Lilian também entendeu um pouco da resposta. A gente vai aprofundar mais sobre isso na comunidade da diabetes, que a gente vai começar a semana que vem, mês que vem agora, e a gente trata essas questões mais profundas, né? A Francilei, dor no trigêmeo e bruxismo é invasão de território? Não, é uma não invasão no território, né? E não invasão. Por quê? Porque o trigêmeo e bruxismo é o masséter que dói, né? Dói muito o masséter, ele fica muito tenso. E ele fica tenso, o conflito é se você tentou morder alguém ou estapear alguém, mas ficou paralisado. Mas se esse alguém tiver a ver com território? Não importa, né? Você tinha vontade de estapear a pessoa por alguma razão, não importa a razão. Ele Então, pode ter tentado roubar alguma coisa de você, né? pode ter uma relação indireta, né? Sim, ele pode tentar roubar alguma coisa de você, ele pode ter pego alguma coisa de você, aí é territorial, né? Mas o ponto é que você não conseguiu rebater. Você levou uma bordoada e não conseguiu rebater a bordoada, dar uma mordida nele. Então aí faltou coragem, é algo parecido com diabetes, né? É o Faltou conflito do, posicionamento. do bocado ali, né? Não? Não, qualquer. Você ficou com raiva do cara, o cara te deu um tapa na cara, né? Pode ser vários. Sim, várias coisas que geram isso. E você não conseguiu devolver o tapa na pessoa. Você não conseguiu se vingar da pessoa da mesma maneira, da agressão que sofreu. Então, o motivo da agressão não importa. O importante é que você não agiu para dar um tapa na pessoa De ou novo, a morder a pessoa. paralisia, né? É, Falta de coragem de agir, né? tem falta de coragem de agir. Aí afeta o bruxismo. Então, o que o corpo entende? Você queria morder a pessoa e não pôde morder. Então, tem alguma coisa errada com o seu masséter. Então, começa a manutenção do masséter. E parte da cura do masséter é tensão. Ele começa a ficar tenso para fortalecer o masséter que estava estragado, entre aspas, né? Vocês já conheceram aquelas pessoas que têm a boca reta, né? Sempre não conseguem nem sorrir, que não mexe, né? Uhum. A pessoa que tem bruxismo e que tem essas inflamações, ela tem muito a ver com isso, né? É, Então, olha, gente, como não tem mais perguntas, o nosso tempo também já. Vou parar a gravação e quem assistir essa gravação aqui, a gente vai continuar tendo essas aulas profundas uma vez por mês com o Leôncio e a gente vai separar como a gente fez hoje. Hoje foi conflito por território. Outras vezes a gente vai trazer outros tipos. Tem conflito de separação que você sabe explicar bem. Então a germânica separa assim e fica mais fácil para a gente conseguir aprofundar dentro da gente mesmo, né? sim. Diga, Leôncio. Eu só queria fazer um comentário final, né? Relativo à germânica, né? Que tem uma visão muito clara e precisa dos problemas. Eu estou atendendo uma menina de 40 anos, né? Que relatou três problemas, né? É, problema de tireoide, né? Hipotiroidismo, problema de retocolite ulcerosa e problema de tumor num dedo, né? E aí eu fiz o questionário para responder, né? Analisei os exames dela, de sangue, etc., e outros exames que tinha. E a mulher tem
10 problemas para resolver, né? 10 problemas para resolver. Esse é o normal dos nossos É, pacientes, né? conflitos distintos. E ela apenas via 3 conflitos, né? Via 3 conflitos. Então, a minha sugestão é: consulte-se com terapeuta de germânica. Você vai ter uma anamnese completa do seu caso, né? E você trata aquilo de maneira muito simples, muito fácil, que é tratando o conflito, né? Aí a doença naturalmente entra em remissão. Então, eu acho chocante as pessoas que procuram uma alternativa, né? Resolvendo um problema, tentando resolver um problema que a incomoda, né? E ela tinha um problema de fissura anal também, e ela teve a fissura depois que fez uma colonoscopia. Ela me disse: isso aí deve ter sido um ferimento, né, na mucosa do ânus que rompeu, né? Só que ela está 6 meses com isso. E E tá não, com foi invasão de território, né? na verdade, Também. não foi a fístula anal, ela vem por outro conflito, de não conseguir evacuar com rapidez. Então ela teve esse conflito, né? Talvez tenha tido uma constipação antes, por algum motivo, né? Que a coisa não estava andando e gerou essa fístula. E o médico disse que foi um corte, né? Eu falei para ela: mas se fosse um corte, em uma semana teria resolvido, não é? Eu tenho certeza que teria resolvido. Então, não é corte, é uma doença que afeta os dutos perianais, né? Que servem para lubrificar a mucosa do ânus ali, para facilitar a defecação, né? Então, ela veio atrás desse problema e preocupada que estava 6 meses com aquela ferida, não sarava. Então, pode ser câncer a ferida, né? A preocupação dela era: pode ser câncer. Olha o conflito do abandono que É, entra, né? O prófugo. sem dúvida, sem dúvida. E esse conflito que ela tinha era apenas um dos 10, né, que ela tem. Aí faz uma sessão e acredita que vai resolver aquele problema e isso tem muito, é muito costume. As pessoas têm, que nem você fala, tem 10 problemas. Aí ela acredita que com uma sessão vai resolver tudo. Aquele É, olhar da criança que acredita em magia, né? A é, medicina germânica não é magia, não basta só. Não, agora, por exemplo, quem assistir a live aqui, nossa, eu tenho bronquite é porque eu tenho medo por território. Pronto, minha bronquite foi embora. Não, se eu continuo com medo e continuo paralisada na vida, a bronquite não vai embora, né? Então, tem sim, várias atitudes a ser é, tomadas. a bronquite até cura, mas logo em seguida volta, né? Porque Ela os cura. conflitos permanecem acontecendo na vida dela, ela não A se pessoa posiciona em relação a revive isso. os trilhos, né? É, A Germânica fala, né? Então, mas o quanto isso, assim, a gente trata uma coisa, trata outra, e a vida vai se tornando mais leve, né? é, Vai, prevenindo doenças crônicas, venham para ficar para sempre. Doenças autoimunes começam assim. é, Aí, se a pessoa continua no território dela sendo invadido, raiva por território, tudo, aquilo tem o diagnóstico de doença autoimune. Logo, não tem cura. Para nós não é por aí. A gente vai na causa, a gente detecta onde que está o problema real dela, e às vezes, em 6 meses, não dá para tratar uma coisa que vem de 60 anos, né? Então, o corpo precisa de tempo, precisa de mais paciência, de mais acolhimento para essa doença autoimune ir perdendo sentido, como você explicou sim, bem hoje, é, né? para entrar em emissão. Isso, então, gente, muito agradecida às participantes que estão aqui ao vivo. Leôncio, de verdade, foi uma aula que valeu muito para mim. Depois eu vou colocar a síntese no grupo lá que eu fui anotando. Para quem assistiu, vai fazer sentido. Quem não participou, quem não assistiu, não vai entender muita coisa, né? Mas no YouTube é interessante que quem assiste, quem participou aqui ao vivo, vai lá, curta, comenta, compartilha, para que mais pessoas fiquem sabendo que existe soluções para as nossas doenças incuráveis, né? Porque isso que o Leôncio trouxe aqui hoje, quase todas são doenças incuráveis. São doenças que levam à morte, se a gente não tratar na causa real, né? Então, a pancreatite, por exemplo, quanta gente morre de pancreatite que não tem cura, só a cirurgia, né? Oficialmente, né? Então, tanta coisa que a gente vai ajudar a transformar a nossa vida e a vida de quem está ao nosso entorno. Muito agradecida
Você já quer falar mais alguma coisa, mas como você Não, já falou que você ia deixar a mensagem final, já foi dito que tinha que ser dito. Muito obrigado pela oportunidade, Silvina. A gente se vê até mês que vem. isso. Quem assistir, quiser participar ao vivo, trazer suas dúvidas, todos os meses a gente vai ter esse encontrão aqui com o Leôncio.